O ano é 2025. Os Estados Unidos têm um novo presidente que já falou várias vezes que fará a maior deportação em massa de imigrantes ilegais naquele país. Na Europa, muitos partidos nacionalistas começam a ganhar força com discursos anti-imigração. Com todas essas mudanças nas políticas de imigração em muitos países pelo mundo, as condições de vida de muitas pessoas estão em jogo. Além disso, soma-se o fato de que muitos imigrantes, inclusive aqueles que estão legalmente nos países, possuem muita dificuldade de se integrar à sociedade local. O que fazer neste momento de incertezas? Será que aprender uma nova língua pode ser a solução? Se liga no episódio de hoje do Diversilíngua. Vamos falar sobre a relação entre imigração e idiomas e como isso pode te beneficiar se você está pensando em migrar para um outro país. Então vamos lá, vamos para a vinheta. Vou começar pelo básico, então eu vou dividir esse episódio nas seguintes partes. Primeira parte, vamos falar o que é que motiva as pessoas a imigrarem. Depois vamos falar do que é que os idiomas podem trazer de benefício para as pessoas que querem migrar e como os idiomas podem evitar que você passe por uma situação de deportação. E depois eu vou falar um pouco, eu vou dar um pouco vou falar um pouco da minha experiência em aprendendo outros idiomas e do que é que você pode fazer para também aprender um novo idioma e chegar à fluência. Vou começar com a questão da imigração, né? Por que as pessoas imigram, né? As pessoas imigram porque muitas vezes estão em busca de uma vida melhor. Para o caso do Brasil, muitos brasileiros pensam em imigrar principalmente para fugir da violência cotidiana, né? De ir para um país que é mais seguro e ter uma vida mais tranquila do ponto de vista de segurança. Também há muitos brasileiros que gostam de imigrar, né? Que pensam em imigrar por conta das oportunidades de trabalho, né? De ter oportunidade de trabalhar com tecnologia de ponta, de trabalhar nos maiores centros de pesquisa, né? Fazer uma faculdade fora também é um sonho de muita gente. Também há brasileiros que pensam em migrar para viver experiências culturais diferentes, para viver em um país diferente. E eu posso até dizer que essa é uma das minhas principais razões de ter imigrado. Então, as razões são inúmeras. As razões são inúmeras para que uma pessoa pense em deixar o seu país. Mas e aí? O que é que os idiomas podem ajudar com isso tudo, né? Eu vou dar 3 motivos principais para você investir em aprender uma nova língua, né? Então, vamos lá. Primeiro motivo é você já pode ter a oportunidade de trabalhar em um novo país, de ser convidado em morar em um novo país, né? E de conseguir um emprego no novo país, e ainda estando no Brasil. Como é que é isso, né? Se você aprende um novo idioma, você pode aplicar para vagas mundo afora e você vai fazer uma entrevista naquele idioma, né? Se você vamos supor que de repente você vai para um país de língua inglesa. Então, você vai passar por uma entrevista em inglês. Se você quer ir para o Quebec, por exemplo, no Canadá, você vai passar por uma entrevista em francês. No Quebec as pessoas falam francês. Se você quer ir para a França, vai fazer uma entrevista em francês. Então, o idioma já pode te trazer a oportunidade de participar de um processo seletivo e, quem sabe, ser selecionado e convidado a morar no país. Ou seja, você já vai sair do Brasil já direto para um novo país de forma legal, sem ter que se preocupar com deportações ou alguma coisa do gênero. Segunda grande razão, segundo grande motivo para você aprender um novo idioma é a integração com a comunidade local, né? E aprender a nova cultura, a cultura do local. Então, se você sabe o idioma, vai ficar mais fácil se integrar com as pessoas, vai ficar mais fácil perceber a burocracia do país, entender como é que o país funciona. Isso vai te trazer muitos benefícios
e vai fazer com que o seu processo de adaptação seja até feito de forma mais rápida e tranquila. E a terceiro grande motivo para você aprender um novo idioma é ter mais oportunidades no mercado de trabalho, né? Ter mais oportunidades no mercado de trabalho no país que você quer viver. Então, se você vai para um país que é de língua inglesa, se você sabe o inglês, se você tem um nível maior de proficiência, você vai conseguir melhores oportunidades, inclusive em cargos que pode liderar equipes. E isso o idioma é que vai te proporcionar. Para além disso, você pode ir para um país no qual, por exemplo, na França, que exige o francês, mas se você souber inglês, então vai ser mais um diferencial para você conseguir melhores vagas no mercado de trabalho. E aí, tudo isso que eu falei se refere ao fato de que imigração sempre vai existir. A gente sabe que nossa raça, né, a raça humana, ela só está espalhada no globo todo porque sempre existiu imigração. Então, a gente se preparar para o momento atual, que exige mais cautela e melhor planejamento. Então, o idioma, uma língua estrangeira, vai te ajudar demais nesse processo. Mas, antes de eu voltar aqui para o tema do episódio, que agora eu vou falar um pouco sobre algumas histórias reais de pessoas que tiveram benefício no seu processo com o aprendizado de idiomas, eu gostaria de pedir você para deixar um like nesse vídeo, deixar 5 estrelas para nós no Spotify. É muito fácil. Vai lá no Spotify, se você está ouvindo isso lá no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito, e avalie o Diverse Língua. No Spotify é só deixar as 5 estrelinhas. Isso é uma coisa rápida que você pode fazer e ajuda a gente demais. Outra coisa, se você estiver assistindo no YouTube, é deixar o like, deixar um comentário, colocar aí, eu quero aprender um novo idioma esse ano, que aí eu vou saber que você tá assistindo esse conteúdo até agora. Além disso, você pode participar da nossa comunidade. É muito fácil, é só nos apoiar no Patreon. Você vai ter acesso à nossa comunidade e também poderá ter acesso a conteúdos exclusivos. E estamos pensando em ter algumas reuniões. Por exemplo, se você quer aprender inglês, eu posso ter algumas meetings com você para te ajudar nesse processo, ok? Além disso, temos um grupo no Telegram e no WhatsApp. Então é só procurar aí no nosso site diverselingua.com. Mas vamos lá, para as histórias reais, né? Eu conheço pessoas, né, colegas de faculdade que conseguiram migrar para o Canadá porque sabiam, em 2 casos, sabiam francês. Então tentaram o processo direto para o Quebec, que algumas pessoas até dizem que pode ser um pouco mais fácil, e conseguiram entrevistas no Brasil para empresas no Canadá. E quando chegaram no Canadá, já chegaram com visto, com todo esse processo do visto feito no Brasil, o visto provisório, e passaram a trabalhar no Canadá e viver no Canadá. Ou seja, o idioma, o francês, foi essencial nesse processo. E também conheço pessoas que participaram do processo da língua inglesa e foram para regiões de língua inglesa no Canadá. Inclusive, aqui no Diverse Língua temos um episódio com o meu colega Félix, que eu vou deixar fixado aí na descrição do episódio. Eu acho que não vamos ter o vídeo, então se você está assistindo no YouTube, você vai acessar o link que vai estar na descrição e vai poder ouvir no Spotify, ok? E para além disso, se você quiser permanecer no país, você vai ter que passar por testes de proficiência no idioma, mas eu posso entrar isso em mais detalhes mais para o final do episódio. Para além disso, se você sabe o idioma local, né, você também tem maiores chances de estar regularizado, porque você vai entender como é que o país funciona, você vai ter mais facilidade em entender a cultura local, entender as leis, entender como o país funciona,
e vai ser mais fácil de ter um assessoramento no que diz respeito a isso. Então, os benefícios de falar o idioma local, né? Facilita a obtenção de documentos e regularização. Então, você vai conseguir entender melhor e mesmo as autoridades, elas vão ver com bons olhos que você está tentando se integrar à cultura local. Maiores oportunidades no mercado de trabalho, isso eu já falei. Melhor aceitação social e construção de relacionamentos. Ou seja, quando você muda para um novo país, você não tem... Muitas vezes as pessoas vão sem a sua família, né? Você não vai com seu pai, com sua mãe, com seus avós. E aí você tem que construir uma rede de laços, né? De relacionamentos. Nós, seres humanos, não vivemos sozinhos. Então, desde o início, assim, desde das primeiras comunidades, sempre tivemos essa tendência de viver em comunidade. Então, o idioma vai te ajudar muito quanto a isso. Acesso a serviços essenciais. Então, imigrantes fluentes vão poder enfrentar menos dificuldades para acessar hospitais, escolas, bancos e repartições públicas. Maior proteção contra a exploração, ou seja, se você vai para um novo país, muitas vezes as pessoas se aproveitam do fato que você saiu de uma situação de vulnerabilidade e tentam te explorar de alguma forma. Então, se você percebe e entende o idioma local, você vai estar mais protegido contra esses tipos de exploração, né? Que acontece, infelizmente, mesmo nos países ditos de primeiro mundo, né? E a outra coisa é mais segurança no dia a dia. Se você tiver uma emergência, você vai estar mais apto a pedir socorro a alguém e procurar os canais devidos para uma situação emergencial. Mas aí você pode se perguntar, mas Diego, eu tô indo para um país de língua portuguesa, tô indo para Portugal, né? A moda, assim, muita gente quer ir para Portugal. E aí diz, eu não preciso de um novo idioma. Já sei o português, quero ir trabalhar na construção civil. Para que eu vou aprender um novo idioma? Olha, o novo idioma vai te abrir muitas portas. Inclusive, assim, se você vem... Que há alguns casos de pessoas que vêm e não vêm já com um visto provisório, né? Para ficar no país. Isso pode te deixar numa situação irregular. E você não saber um novo idioma, você vai ficar mais vulnerável a trabalhos precários, né? Com a situação precária de trabalho. E por que eu digo isso? Porque Portugal é um dos países cujo idioma oficial não é o inglês, que tem o maior nível de fluência e maior quantidade de pessoas que falam inglês, né? Isso é de acordo com a CEO Magazine, eu vou colocar aí na tela. Então, de acordo com a CEO World Magazine, Portugal ocupa a 12ª posição no ranking dos países que melhor falam inglês, entre aqueles que não... onde essa língua não é a língua oficial, né? Então, além disso, o nível de proficiência em Portugal, né, do inglês é considerado very high. Você tem ideia, uma experiência pessoal minha, eu já topei com uma pessoa desabrigada no centro do Porto que ela sabia inglês. Então, essa é a questão. Se você quer vir para Portugal, você quer ter mais oportunidades de emprego, você vai ter que saber inglês. Até porque há muitas pessoas de outros países que decidem morar em Portugal, que vêm da Suíça, da Espanha, da França, do Reino Unido, até mesmo dos Estados Unidos. E mesmo trabalhando na construção civil, por exemplo, você vai ter que lidar com esses clientes. E se você sabe inglês, você vai ter uma possibilidade de ter mais oportunidades de negócios. Para além disso, eu vou deixar alguns vídeos relacionados aí na descrição de algumas pessoas, né, falando do quanto é importante saber falar inglês em Portugal para ter melhores oportunidades de trabalho. Ok? Eu vou deixar também aí o artigo da CEO World Magazine
sobre a fluência do português, né? A pessoa que da população portuguesa no inglês. E agora dicas práticas, né? Você tá aqui, eu já falei um monte de coisa de como os idiomas são importantes, mas de como é que eu vou aprender esse negócio, né? Então, se você quer começar do zero, eu aconselho você baixar um aplicativo de aprendizado de idiomas, por exemplo, o Duolingo, você pode estar fazendo nas suas horas vagas. Eu também gosto muito de aprender idiomas através de audiolições. Inclusive, eu contei um pouco sobre esse percurso, né? De como eu saí do zero à fluência no francês. No episódio do zero à fluência, como ser fluente em francês. Então, vai estar fixado no card aqui, em algum lado do vídeo. E vou deixar também na descrição para você que estiver ouvindo esse episódio no seu agregador de podcast favorito. Então, eu gosto muito de audiolições. E com audiolições eu posso ouvir essas audiolições enquanto eu vou para o trabalho, enquanto eu estou a limpar a casa, enquanto eu estou a fazer alguma coisa mais repetitiva, vamos dizer assim. E aí você também pode me dizer assim, mas Diego, eu já tentei fazer cursos de idiomas, né? Cursos básicos, que também eu recomendo, né? Se você estiver no nível 0. Já tentei estudar sozinho, já tentei seguir youtubers, mas tá faltando alguma coisa. Olha, para muitos casos no qual você estuda e não chega à fluência, eu acho que há algo que tá faltando, que tem muito a ver com colocar o inglês ao seu redor e que eu explico um pouco no episódio que eu gravei também por Diversa Língua e vai estar fixado no card, eu acho que desse lado aqui, e no YouTube. Então você pode olhar aí na descrição que eu vou deixar o episódio A Chave para a Fluência. Então espero que você também aprenda um pouco com as dicas que eu dou lá nesse episódio. Outra coisa que pode... agora para dicas mais práticas, compreensão auditiva, né? Como é que eu posso melhorar minha compreensão auditiva? Eu recomendo demais podcasts. A boa parte do que eu sei no inglês e no francês eu aprendi através de podcasts. Eu aprendi a ficar menos... eu aprendi a controlar minha ansiedade também, porque de tanto ouvir eu consegui entender melhor os sons e as palavras. E o podcast também você pode ouvir no caminho para o trabalho, você pode ouvir enquanto lava a louça, você pode ouvir enquanto faz atividades mais repetitivas, manuais, e vai te ajudar, por exemplo, na academia. Na academia, enquanto você está lá pegando no peso, você pode estar ouvindo um podcast no idioma que você está aprendendo, isso vai te ajudar demais. Também eu recomendo, né, para a prática da fala, você vai aos encontros de algum grupo de conversação que exista na sua cidade. Existem os clubes poliglotas espalhados pelo Brasil, no qual você pode estar conhecendo pessoas que também têm interesse em aprender aquele idioma e praticar a sua fala nesses encontros. Também recomendo criar um perfil para aprender o idioma no Instagram e passar a seguir pessoas que aprendem aquele idioma ou que falam. Você pode até colocar no perfil dizendo que é language lover, dizer que está querendo aprender, por exemplo, francês. E isso vai indicar, né, para as pessoas que o seu objetivo ali é esse. E isso vai te ajudar a se conectar com pessoas e quem sabe conhecer elas pessoalmente. E já foi o meu caso, que eu conheci muita gente na pandemia, né, em encontros online. E depois eu passei a conhecer pessoalmente, né? Aqui eu resolvi dar uma pausa para mostrar como exemplo como está o perfil do Diversa Língua. Vamos lá. Why are these countries more punctual than others? Il primo street food d'Italia di pastel brasiliani. Ma Pastelao e si trova in Corso Como a Milano. I pastel sono uno street food tipico brasiliano. Body parts in Brazilian Portuguese: head, cabeça, arm, braço. Très difficile pour moi de montrer ma tête. Là, je vais me filmer. Je vais me filmer parce que, alors, si vous voulez un autre contenu de qualité, toutes les semaines, j'envoie une newsletter. Travessa dos Ouros, 天神像
As sinalizações de rua em Macau são muito simbólicas. Thinking about like me being an entrepreneur, and something that my business partner always says is like my favorite thing is to just announce something. Salut tout le monde! Ça fait vraiment un bout là, que j'ai pas fait un live. Là aujourd'hui j'ai un invité spécial, un de mes amis d'enfance en fait. Agora voltemos à programação normal do episódio, né? Pessoas do Equador, do Quebec, da França. Inclusive tem uma entrevista com a minha amiga Estelle, que eu conheci durante a pandemia. Eu vou deixar fixado aqui, que é no qual eu converso em francês com ela em Paris. Outra coisa que eu recomendo para o vocabulário é ler livros, né? Livros por níveis. E você, aos poucos, vai melhorando o seu vocabulário, vai compreendendo mais palavras e pode chegar ao nível de ler livros escritos para nativos, né? É algo que também pode te ajudar demais aí nesse percurso. E aí, depois de todas essas dicas, o que é que você acha que os idiomas podem trazer para a sua vida, né? Você acha que ele pode contribuir? Para você que está ilegal, numa situação ilegal de imigração, ou se você está numa situação que quer imigrar, mas não quer ir de todo jeito. Então, a melhor forma é se planejar, colocar o idioma como prioridade, além das suas competências, né? E buscar. Inclusive, para você ter ideia, é possível você imigrar para os Estados Unidos para trabalhar como motorista. E no artigo que eu li, que eu vou deixar também aqui no episódio, a pessoa diz que é de extrema importância saber o inglês. Então, mesmo se for esses trabalhos que não precisam de muito contato, né, com as pessoas, você vai ter que saber o idioma. Porque, por exemplo, para um motorista, você vai ter que ver as comunicações na estrada. As comunicações não estão em inglês. Se um guarda te parar, você vai ter que saber se comunicar com o guarda. Então, eu vou colocar aí um artigo aí que mostra que é possível imigrar para os Estados Unidos para trabalhar como motorista, mas que o inglês é fundamental, né? E antes de encerrar o episódio, eu só queria mostrar que, falar um pouco que os processos, né, de imigração para muitos países exigem a proficiência na língua, né? Na Alemanha exigem o nível A1 para visto de reagrupamento familiar e nível B1 para naturalização. No Canadá existem testes que eles gostam muito do IELTS. Tem também o TOEFL para quem vai para a faculdade, mas para quem vai migrar é o IELTS. Eu também já fiz o IELTS e consegui um nível C1. E muitas das dicas que eu segui, eu coloco nos episódios do Diverse Língua, então você pode procurar por mais episódios e mais dicas. E também exige, para você ter ideia, meus colegas que estão lá, depois de um tempo, que quiseram se naturalizar canadense, tiveram que cantar o hino do Canadá em inglês e em francês, se eu não me engano. E para você ver a importância que são os idiomas para você obter até a cidadania nesses países. Então, os idiomas podem te ajudar em todo esse processo. E mesmo que você esteja na situação ilegal, ele pode te dar confiança para buscar formas de se regularizar, porque você vai conseguir compreender melhor a burocracia daquele país e como ele funciona. Então diz aí o que é que vocês acham. Será que o idioma pode ajudar a não ser deportado? Olha que eu acredito que sim. O idioma, para mim, é uma ferramenta poderosa que pode te dar, além da inclusão, né, na nova sociedade, quanto mais você domina ele, né, quanto mais você domina a língua local do país para o qual você tem desejo de imigrar, você tem desejo de morar. Quando você domina a língua local, você consegue ser mais dono do seu próprio destino. E é isso. O idioma é isso. Ele vai te integrar a uma nova cultura,
Ele vai fazer com que você conheça novas pessoas e vai fazer com que você seja o dono do próprio destino. É isso aí. Gostaria de terminar o episódio agradecendo a Marta, que é a nossa apoiadora no Patreon. Você também pode participar da comunidade do Diversa Língua no Patreon e nos ajudar a fazer esses episódios e este podcast cada vez maior. Ok? Então te espero no próximo episódio do Diversa Língua. E se você chegou até aqui, coloca aí idioma para imigração, que eu vou entender que você chegou no fim do episódio. E também não deixe de colocar comentários, dicas também, para ajudar a nossa comunidade que quer aprender um novo idioma, ok? Te vejo no próximo episódio. Fui, tchau.